Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros conectam mentes e corações. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando do livro É Isto um Homem, do Primo Levi, entrevistando o Alexandre Vieira Brito, que já está aqui conosco. E agora nós vamos falar sobre um tema que afeta mais cedo ou mais tarde todos nós, que é luto. Esse livro fala de mortes, fala de indignidade e fala de muitas perdas. Muitas E perdas. todos nós vivemos lutos, não necessariamente pela morte de alguém, mas por outras perdas, né? Existem perdas que, enfim, perdas de mudança de situação de vida que decorrente de mudança de situação de vida que são tão dolorosas às vezes quanto a perda de uma pessoa querida, né? Então, o luto ele aparece em vários momentos da nossa vida, não é isso? A gente não é bem educado para o luto, mas ele é presente em nossa existência desde muito cedo, né? O luto, ele é a nossa reação à perda, a nossa reação a qualquer situação em que algo que não volta mais, né? A gente vive essa despedida. Então, o luto, ele é algo que, infelizmente, não trabalhamos isso com crianças, raramente trabalhamos isso com adolescentes, e os adultos têm que se virar quando já acontece a perda. Então, esse é um ponto. Então, o luto, ele acontece o tempo todo. Por exemplo, quando a criança deixa de ser criança, é um luto da infância, você entra na adolescência, a menina tem as mudanças do corpo, o menino tem as alterações, é um luto de um corpo que não volta mais, você começa a entrar ali na vida adulta também, sai de escola, muda de sala, muda de série, troca de amigos, troca de cabelo, troca de roupa, tudo isso é experiências de luto. Claro que existem lutos mais provisórios, aquele luto que não faz tanta diferença assim no sentido de carregar para toda a existência, fazer com que você sempre volte para aquela experiência, e tem aqueles lutos que fazem com que a gente de alguma forma sempre retorne a eles, sempre fique ali de alguma forma circundando, tem essa presença dessa ausência, e essa ausência é uma presença. Então, o luto, ele realmente é algo que está sempre conosco. Então, não necessariamente o luto é a morte de alguém que vai nos despertar essa reação. O luto pode ser qualquer mudança na vida que faça com que a gente precise de alguma despedida. Olha, que tem acontecido comigo, eu estou numa fase de observação. Como eu estou escrevendo um livro, a gente se torna leitor, meta ouvinte, meta telespectador, porque aí tudo que eu vou assistir e ver, eu vejo com esse olhar de escritor. Então, eu observo a técnica, observo a linguagem, tudo. E eu tenho observado, com esse olhar diferente que eu estou agora, que os vilões na grande maioria das histórias mais realísticas, como novelas, por exemplo, séries, são pessoas que elaboraram mal o luto. Então, eu acabei de assistir uma série em que a grande vilã era uma mulher que elaborou muito mal o fim de um casamento. E como ela se sentiu traída e não elaborou o fim dessa relação, ela passou a fazer mal para aqueles que estavam ao redor. Então, eu queria te perguntar, não está nem no nosso script, Não, que me claro, veio à vamos mente lá. agora, né? Melhor ainda. O que a não elaboração correta do luto pode provocar no ser humano? Então, não existe assim correta, né? A elaboração Adequada para a pessoa, né? ideal não existe. O que existe é entrar em contato com essa experiência de perda, acessar isso. Não evitar, não. Porque se você evita, se você não acessa, você de alguma forma vai ter consequências, vai ter efeitos, pode desenvolver sintomas, o corpo começa também, de alguma forma, a tentar responder por aquilo que você não conseguiu lidar. Então, pode ter um monte de série de sintomas psicossomáticos, etc. Então, é importante que a gente acesse o luto, sim. Exemplo, às vezes alguns pais entram em contato comigo e falam, olha, morreu uma pessoa da família, o que eu faço com meu filho de 6, 7 anos, 8? Posso levar no velório? Não levo? Evito? Teve uma colega minha, que eu sempre conto essa história, que ela tem 2 filhas, crianças, tá? Se não me engano, uma tinha 4 e outra 6 ou 7. E o peixinho morreu. O peixinho das crianças morreu. O que ela fez? Providenciou outro peixinho, você acredita? E aí eu falei com ela assim, olha amiga, não vou falar o nome dela. Olha amiga, você perdeu a oportunidade, junto com suas filhas, de falar sobre a morte.
de se despedir do peixinho, dar a chance a elas. É digno você respeitar os mortos, né? Que seja o peixinho, né? Tanto que a filha mais nova falou: olha, o peixinho tá diferente, mamãe. O que que tá acontecendo com ele? Ele tá esquisito. Então, assim, tem esse ponto, né? De que nós não precisamos poupar as pessoas da morte, das perdas, das despedidas, como se isso fosse traumático. Eu sempre falo, gente, isso não é necessariamente traumático. Traumático é você evitar. Traumático é você continuar mentindo. A mentira é traumática, a verdade nunca é. Nunca é. Então, e você começa a ter grandes dificuldades de viver sem ter a chance de fazer essa despedida. Então, não tem nenhum problema falar sobre morte, não tem nenhum problema conversar sobre isso, viver isso. Por exemplo, poucas pessoas que eu conheço têm um seguro. Poucas pessoas que eu conheço, por exemplo, já sabem qual caixão quer ou qual lápide que vai colocar quando morrer. Tem que pensar nisso, Tem que sabia? pensar nisso, eu tenho pensado. E isso é uma coisa importante, porque de alguma Eu faço com os forma, meus alunos essa reflexão, esse é um quando a gente vai falar exercício. sobre ética, igual o Fábio Porchat faz no programa dele, o que você quer Aham. escrito na sua lápide, né? Eu acho que isso é um Isso, exercício de ética exato, muito importante. exatamente. Você quer morrer sendo que tipo de ser humano, né? Exatamente. Porque aí a gente até lembra do texto do Primo Levi, volta nele, até porque é aquilo que fica e não é material, né? É aquilo que tem de alguma forma uma importância, um valor, né? É aquilo que pela qual você quer ser lembrado, lembrada. Então, eu acredito que a gente tem que melhorar muito ainda nosso modo de lidar com a perda, o modo de lidar com a morte, porque realmente, se você não lida com isso, não enfrenta, não acessa isso, a perda, a morte, seja de um relacionamento, seja de alguém que se vai, você muitas vezes entra em processos reativos. Processos reativos são diferentes de processos ativos, em que você produz, em que você de alguma forma tem vida ali. O processo reativo ele é sempre reagindo a algo ou a alguém. Não é algo criativo, é algo reativo. Então você vai ter muitas vezes reações ruins. Você pode começar a ter reações ruins, não é uma fórmula, mas você pode ter uma reação ruim com o outro. Você pode começar a ter uma reação ruim com você mesmo. Você pode ter uma reação ruim, inclusive, na hora de se relacionar com novas pessoas. Você vai ficar reativo. Então, como é que você vai viver, ser uma pessoa mais ativa nesse sentido vital? Então, é importante que a gente acesse a experiência da perda, da morte e do luto para que a gente consiga ter mais saúde. Então não existe essa coisa de vou falar da morte, vou revisitar os mortos, vou homenagear os mortos, vou guardar algo da pessoa que morreu. Não tem problema nenhum isso, nenhum. Então É melhor do que tentar apagar, é né? saudável E isso tem aí. civilizações que fazem isso com Tem. mais propriedade, né? Por exemplo, os mexicanos, eles têm o dia de Santa Morte, né? É. Então, eles têm que guardar Uhum, fotografias, mensagem que uhum. diz que a pessoa só morre de verdade quando ela é esquecida, né? Eu acho isso Isso. tão bonito, né? Que é o contrário da morte é o Aham. esquecimento, né? Não é a Exato, vida. não é a vida, né? E você contou esse caso do peixinho dourado, tocou fundo aqui, você sabe, porque eu vivi uma experiência, vou fazer terapia com o Alexandre aqui não, mas eu vou contar para vocês aqui, que quando eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos, eu ganhei meu primeiro cachorrinho, e eu queria Aham, muito um cachorrinho. aham. E eu fui passear com ele na rua, e ele se soltou assim da coleira e entrou no quintal do vizinho, que tinha um fila brasileiro, e comeu ele na minha frente, um filhotinho de poodle. E isso foi traumático para mim, Sim, porque eu vi claro. tudo. E aí depois a dona do cachorro me entregou ele morto, Uhum. entregou para uma criança de 7 anos e eu fui Aham. correndo, chorando assim meio em choque, Claro, para casa, entreguei para claro. minha mãe. A mamãe falou assim: "Vou levar ele para o hospital, ele vai ficar bem, calma". E aí ela fez exatamente o que sua amiga fez. Ela foi no mesmo local que ela tinha comprado a ninhada, comprou um outro cachorrinho que era igual, né, assim, Aham. parecido, era irmão, Uhum. e falou Que para era ele. que era ele. A minha irmã, que era muito pequena, ela desmaiou quando ela viu assim, ela era menor do que eu. Ela acreditou que ele ficou bem. Aham. Mas eu não, porque Aham. eu já era um pouco maior e eu sabia que não tinha como. Ele estava praticamente sem Aham. cabeça, assim, não tinha como ele sobreviver. Aham. Mas eu me enganei, né, com Uhum. aquela Isso. mentira. Então eu acho que essa É. mentira, quando você falou, tocou fundo, porque eu sinto que essa Uhum. mentira realmente é uma coisa que me trouxe impactos de longo prazo, É, assim, né? é. E você não teve a oportunidade de se despedir dele, né? É. Do seu cachorrinho. Uhum. Então,
É uma experiência que a gente lamenta, né, ter passado por isso, mas quando a gente passa, a gente precisa viver aquele momento. Ele não pode ser um momento que vai ficar com você de um modo confuso, de um modo que você não sabe bem o que está acontecendo e principalmente se enganando ali. A gente tem esse artifício psicológico que é de se enganar para sobreviver. Algumas ilusões nos sustentam de pé por muito tempo, mas chega uma hora que elas não funcionam mais, elas capengam, né? São vigas nessa obra que a gente constrói, chamada vida, que às vezes essa viga não sustenta mais essa obra. E às vezes a gente vai precisar derrubar tudo para reconstruir ali. Então, às vezes, a mentira, ela cai por terra, né? E às vezes ela cai por terra para ser possível a saúde, a vida ser possível ali. Então, essa experiência que você fala, você tem que fazer esse luto, né? De se despedir do Engraçado seu cachorro. que era é uma lembrança que fica assim, latente, mas assim, eu quase nunca vejo à tona. Mas quando você falou do peixinho, eu lembrei na Aham. hora, assim, né? Ela tem um gatilho, fiquei triste, gente. É Tá vendo que claro. ainda. Não, mas é para É, entristecer mesmo. ainda tem um gatilho, né? E olha quanto tempo se passou. Mas eu fico pensando também nas pessoas que morreram na pandemia e que não Sim. puderam vivenciar os rituais de luto. Então, por exemplo, eu perdi meu sogro. Uhum. Então, meu marido teve que correr para a cidade natal dele, lá, Cachoeiro, e não caixão fechado e tal. Uhum. Não foi um ritual que permitiu despedida, por conta das medidas sanitárias e tudo. Sim. E aí eu percebi que ele ficou bem, assim, no pós, porque ele não tinha... Ele falou que, assim, a sensação dele é que qualquer minuto o pai ia ligar, que ele ia visitar em Cachoeiro, né? Eu lembro que o pai dele passava, às vezes, na praia de Marataízes e trazia lagosta pra gente, e era uma coisa que o pai dele gostava de fazer, chegava e fazia lagosta. Aí a gente foi falar assim, nossa, vontade de comer uma lagosta. Ah, liga pro papai. Ou seja, ele esqueceu que o pai dele morreu, porque ele não teve essa despedida. E aí o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso que você falou. Quando passaram-se 2 anos, que começou a passar a pandemia, que aí ele começou a poder visitar, né, e tal, que ele se deu conta que o pai dele morreu, aí ele começou a adoecer, começou a ter reações, né, começou a ficar agressivo, no sentido de ter, né, ficou um cara mais reativo, mal-humorado. Eu percebi na hora o que estava acontecendo com ele, assim, sabe? E aí tivemos algumas conversas para ajudá-la a elaborar um pouco mais esse luto, mas foi um luto tardio. Eu imagino que tenha acontecido isso com muita gente. Pode acontecer. O luto ele não é cronológico e as experiências do inconsciente, do corpo, né, da vida, não são cronológicas. Então a gente pode realmente ter aquele momento. Em bom português, a ficha caiu. Porque, gente, tem uma coisa que eu gosto de sempre falar para os meus alunos, né, em conversas como a gente está tendo aqui, que nem sempre, olha só, nem sempre você vive uma experiência e compreende o que está vivendo. Às vezes o senhor vai compreender 20 anos depois. 20 anos depois, seja quantos anos for. Você vive, aquilo fica ali e de repente, né, fica virtual, vamos colocar assim, e de repente ela é atualizada, acontece. Ela vem. Às vezes vem de uma vez só, como você traz esse exemplo. Então pode vir, você se tornar reativo, mas o que é comum num tratamento psicológico, por exemplo? Você tem um começo do tratamento e às vezes você pode ter uma piora. Aí você fala, estranho, entrei no psicólogo, vou piorar. Mas é a mesma coisa quando você vai no dentista. Você vai no dentista, ele detona seu dente para melhorar. Você vai no cardiologista, ele detona você na esteira para depois você... Enfim, brincadeiras à parte. O exercício físico é isso, né? Você, de certa forma, uma microlesão no seu músculo para você conseguir ficar mais forte. Se recompõe mais forte. Então, quando tem essa queda da ficha, a ficha cai, às vezes você cai junto. Mas você, é isso que é importante, pessoal, entender. Igual você teve agora a experiência de tristeza, é necessário acessar essa tristeza. Vai para o fundo do poço, a gente vai junto. Mas não tem que evitar essa experiência que é ruim, é amarga. Sabe por quê? O mundo de hoje, a gente tenta o tempo todo evitar as experiências ruins. A dor, o sofrimento. A gente quer prazer, por isso que a droga está em alta. Então, é muito importante que a gente aprenda a viver esses momentos que são ruins. E uma coisa que eu gostaria de contribuir aqui é respeite o que tem de experiências sofridas e ruins, na qual você precisa passar, no sentido de enfrentar algo que você está passando, que vai ser uma experiência ruim,
para que você consiga elaborá-la melhor, para que você consiga saber o que fazer com isso, né? Então, a gente tem que respeitar a tristeza, a gente tem que respeitar o sofrimento, né? Não significa que eu vou ali me abraçar ao sofrimento. Mas ele veio, por que que não deixa ele vir? Por que que não deixa acontecer, deixa ele te invadir? Isso não te torna depressivo, não te torna uma pessoa que vai fazer automutilação, masoquista, não tem nada a ver com isso. Mas é preciso acessar as piores experiências para que você viva plenamente as melhores também. A vida não é um comercial de margarina, Não, né? E que as pessoas querem não, mostrar nas redes não mesmo. sociais, né? A vida é o que acontece, né, no intervalo, né? E tanto que no luto você pode, olha só que coisa, não é margarina e não é linear, tanto que quando você está em luto, você pode ter a alegria e a tristeza ao mesmo tempo. Muito comum. Muito comum. Você está vendo, você vai, por exemplo, vai arrumar as coisas do morto. Eu lembro quando meus avós morreram, que juntou as primas, inclusive foi um momento muito gostoso, assim, porque família grande quase nunca se reúne, né? E aí a gente começou a lembrar de piadas que ele contava, de situações engraçadas. Então, assim, aí minhas tias, né, perderam o pai chorando e ao mesmo tempo soltava uma gargalhada. Isso. E foi um momento que ficou na minha memória, assim, né? Porque às vezes a gente acha que é algo sempre... quer ver? Tem um caso que eu acompanhei em que ela se tornou pública de morte, né? Que a pessoa morreu, né? Em uma situação muito inusitada e de muita injustiça. O que acontece? As pessoas, em geral, têm um impulso de tratar a pessoa enlutada como se ela fosse uma pessoa, assim, totalmente espatifada, trincada, e que ela tá ali no momento como se fosse uma doença terminal. O luto não é uma doença terminal, ele tem que ser respeitado, mas a reação comum de algumas pessoas é até assediosa, querendo ajudar, até em excesso, ou até tendo pena da pessoa, que é um sentimento péssimo para quem está enlutado. Você não quer que ninguém tenha pena de você, não é isso que se trata. Piora, ao ponto de algumas pessoas que passaram por situações de perda injustas, que se tornaram públicas, não saem de casa. Mas não saem de casa só pelo respeito ao luto, ou por estarem se isolando pelo seu momento que está vivendo, mas para não serem assediadas pelas pessoas que estão na rua, porque não sabem o que fazer. Eu sempre falo, gente, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não faz nada. Nada, falo para as minhas filhas Não também. fala. Não tiver nada de bom, positivo para falar, não fala nada. Você pode, no máximo, oferecer, assim, a sua presença. Olha, eu estou aqui, está precisando, pode contar comigo a qualquer momento. Você pode falar comigo, não precisa ter vergonha. Precisar, entre em contato sem hesitar. Mas eu não vou também assediar essa pessoa, ficar o tempo todo em cima dela. Então a gente precisa aprender a lidar não só com os nossos lutos, mas com o luto do outro também. Do outro também, né? O outro. E aí, assim, no livro, ele perdeu família, amigos, comunidade inteira, né? E ele mostra justamente isso, que o silêncio e a dificuldade de falar sobre essas perdas dificulta muito mais, né, o processo de luto, né? Então, isso que você falou sobre a mentira, né, aquilo que é coberta e tal, né? A gente precisa deixar vir no momento que tiver que vir, né? E vai vir, tá? Porque se você não falar, o corpo, de algum modo, vai dar algum sinal, uma psoríase, uma insônia, um estômago que vai ter uma úlcera, um cabelo que cai, uma prisão de ventre, uma insônia grave, enfim. Nada é sem consequências, tudo é feito nessa vida. Não tem como você se livrar disso ou viver uma mentira, né? Então, a experiência da morte... Lacan, psicanalista, ele vai trazer que a experiência da morte é uma experiência em que as palavras não dão conta. As palavras não dão conta. Não dá para você ter uma definição sobre a morte, sobre o que acontece, sobre uma verdade, né? Várias pessoas, várias culturas, cada um vai criar um modelo de lidar com isso. Mas ainda que a morte não seja algo que eu consiga ter uma palavra que a defina, eu ainda não vou deixar de também tentar viver essa experiência, com ou sem palavras. Você pode produzir algo, você pode fazer algo, você pode guardar algo, você pode visitar, você pode escrever, compor, seja como for, mas ainda assim a morte ela traz um pouco do silêncio. Esse silêncio ele também tem que ser respeitado.
Mas é importante que a gente também saiba compartilhar o silêncio. Eu acho muito legal quando a gente compartilha o silêncio. Então, minha contribuição aqui é saiba compartilhar o silêncio. Porque às vezes o outro vai tentar sempre completar lacunas. Coisa que nós, psicólogos, psicanalistas, aprendemos que não se faz. Tentar ocupar e dar sentido para tudo. Tem coisa que não tem sentido, como a morte. Mas não quer dizer que você não vai fazer alguma coisa com isso também. E eu estou aqui procurando, porque teve um poema que aqui, ó, que achei, Ana Cláudia Quintana, né, que é uma médica paliativista que lida todos os dias com a morte. Eu gosto muito da visão dela de morte, tá? Tanto que eu comprei esse livro e depois eu comprei Mundo Dentro, que é o livro de poesias dela. Então, assim, para mim, e eu percebi que para ela também, a poesia é terapêutica, né? A escrita é terapêutica. É muito. Mas tem pessoas que vão, por exemplo, minha mãe, ela costura, ela faz patchwork, tem aquelas que vão bordar, que eles vão fazer cerâmica, enfim, cada um tem sua forma. William Blake falava muito da mão, né? Do produzir com a mão, porque assim como a escrita manual, o bordado, as artes manuais, quando você consegue materializar aquilo, é um processo de cura bem importante. Mas olha que coisa linda que ela escreveu sobre a dor, né? A dor do luto. Uma dor estranha e desconhecida retorna. Numa noite clara, o sorriso da lua guia um ser ferido que volta cego do seu exílio. Chega de mãos secas de onde nunca foi bem-vindo. Uma dor que me reabre a carne morna, remove meus ossos frágeis e anoitece de novo meus olhos sem luz. É meu coração de volta ao peito. Ou seja, a dor, o luto, eu fico mais que arrepiada, gente. Ele, por um lado, ele nos traz a humanização, né? Total, né? Total. Porque está em perspectiva da morte, o próximo da morte, nos mostra a importância da vida. A importância, valorização e respeito pela vida. O luto é um respeito absoluto. Porque imagina se a gente não fizesse o luto. A gente estaria se matando por aí sem o menor pudor. O luto, eu acho que ele é uma resistência, um modo de resistir a essa forma violenta de existir. Porque o luto, ele é um respeito. Ele faz com que a vida valeu tanto a pena que eu preciso fazer algumas despedidas enquanto eu vivo. Porque eu não queria que passasse. E alguns filósofos, como Nietzsche, por exemplo, ele vai dizer que o que é vital é aquilo que você quer que repita, que você quer que seja eterno. Sabe aquele instante, aquele momento que você vive, que você fala assim, eu queria que isso se repetisse amanhã, e depois, e depois, e depois. Mesmo que não se repita, mas é só para você ter um critério de entender, é ali que eu gosto de estar. Só a lembrança te... É ali onde eu me sinto vivo. Por exemplo, eu sou professor, eu sou clínico, e eu estou aqui também, sou comunicador. É o tipo de coisa que eu faria de novo, e de novo, e de novo. Então, eu sei que eu estou onde eu gosto, né? E não é só uma questão financeira, não é só uma questão de uma identidade, não é só isso, um status ou coisa assim, um lugar social, mas é também onde eu me sinto vivo. Então, quando a gente tem isso, a gente de alguma forma se aproxima da felicidade, né? Porque a morte, como a gente está falando, o oposto da morte não é a vida, né? É ser esquecido, né? E a felicidade, ela tem relação com a sua capacidade de viver esses momentos. A felicidade, ela tem a ver com você estar disponível para os afetos. E só é possível viver o luto quem viveu os afetos. Porque senão não faz sentido. Eu não vou ter do que me despedir. Eu não vou pensar... E outra coisa, algumas alegrias envolvidas no luto, é aquela alegria assim, eu perdi, mas eu vivi. Eu perdi, mas eu tive isso. Né? Então, tem várias experiências que a gente aprende e vê, né? Cissa Guimarães, ela fala da experiência da perda do filho, e ela diz isso, assim, o quanto que, de algum modo, ela teve a alegria de ter vivido com ele. Não é só a tristeza dele ter morrido, mas a alegria dele ter vivido com ele, mesmo que ela tenha hoje uma outra vida. Então, viver o luto
É uma homenagem, é o outro te integrar, fazer parte do... O outro morre, mas morre de um modo biológico, né? Ele começa a se reacender em você, você começa a ter costumes, falas, lembranças, jeitos. Às vezes aquilo que o outro não gostava que você fazia até escondido, você para de fazer depois que morre. Então, como é que essa pessoa te compõe? Então, o luto, para mim, é uma experiência de composição também, né? É um respeito à existência de quem se vai, mas é uma experiência de composição. Então, necessariamente, passar pelo luto é passar por transformação. E às vezes aquela pessoa, você continua tendo independente de dons mediúnicos, tá, gente? Mas você Sim, continua tendo sim, diálogos tem que internos, ter, tem que né? ter, Com independente de aquela religião, pessoa. Eu tem que tenho uma ter. tia que viveu um casamento muito bonito, assim, os dois, né? Ela e ele eram pessoas maravilhosas, muito amorosas e tudo. E ela mora numa cidadezinha do interior e a casa dela fica de frente para um cemitério. Uhum. E eu fui visitá-la, acho que há uns 4 meses, assim, e ele tinha falecido, acho que há uns 3 meses na época, e ela ia ao cemitério todos os dias e tinha alta conversa comigo, inclusive brigas, assim, eu fui com ela e aí ela, né, repetiu, porque ela é muito engraçada, ela é uma figura. E ela repetia, assim, sabe? E a gente ria, a gente não tinha como não rir daquela situação. E quando ela falou, se tá chovendo alguma coisa, eu fico do portão aqui de casa, mas eu converso com o Oswaldo, né? Ela fica... Perfeito. E brigo, né? Às vezes eu fico irritada porque ele não tá aqui, ele tinha que estar aqui me ajudando. Isso aí. E aí, assim, Briga com o morto, tá ela certo. briga com o morto, então, assim, e você vê que ela continua uma pessoa feliz, apesar da perda, né? Claro. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente precisa encarar, né? E como ela vive de frente para o cemitério, ela não tinha como não encarar. Né? Tem um acesso. E isso que você está trazendo é legal a gente conversar, sabe por quê? Eu gostei muito desse exemplo, porque quando a gente fala de luto, as pessoas já pensam assim, existe o luto certo e o luto patológico. Eu trabalho numa perspectiva que pode até ser polêmica em relação a algumas outras áreas da saúde. Eu trabalho na seguinte linha: não existe luto patológico. Pode o luto se associar a uma patologia, aí é outra história. Pode se associar a uma depressão, a uma ansiedade, associar a um outro transtorno. O luto, ele nunca é patológico. O luto em si, tá? Então, a gente às vezes fala, a pessoa é louca, tá falando sozinha, a pessoa é louca no sentido pejorativo, que para mim todos somos loucos, tá? Eu não acredito que extremamente exista... louca. Então, pensar que existe um luto patológico, para mim, puxa até o nosso próximo assunto depois, é uma patologização de uma experiência que às vezes é única da pessoa, seja como for, visitar o morto, a falar sozinha, que não é sozinha, de alguma forma, que ela está fazendo um diálogo ali, né? E aqui eu não estou falando de religião também ou coisa assim, necessariamente. Então, o luto, quando me perguntam, Alexandre, qual é a duração do luto? Eu sempre falo, não sei. Pode ser para a vida toda. Toda vez que você lembra do morto, o luto acontece. Como pode ser um luto mais provisório? Um luto de acordo com uma experiência que não teve tanto afeto, um pouco envolvimento, um luto que passa, de fato, ele se esvai, né? Mas é importante a gente respeitar o luto e não tentar, muitas vezes, trocar, como a gente deu o exemplo do peixinho, do seu cachorrinho, ou de namoros também. A pessoa termina um relacionamento e já arranja um outro relacionamento urgente. Tem gente que né? engata assim um Exato, no outro, né? claro. Não faz o vive. luto. Então, o luto ele é importantíssimo, não tem prazo de validade, não é uma experiência doente, adoecedora, né? Pode ser uma experiência de loucura? Eu acho que sim, mas sem pensar a loucura como algo pejorativo ou ruim, patológico. A loucura no sentido de produzir algo, se reinventar. A loucura criativa, A loucura, né? a loucura é sempre criativa. Isso aí. E a criatividade é sempre um pouco louca, sempre louca, Isso, né? isso. Então, assim, Perfeito. pessoas muito normais são zero criatividade, né? Não, as pessoas normais, para mim, elas estão adoecidas. Porque, na verdade, elas estão vivendo num sistema falso, assim, né? Fora da realidade. Porque, na realidade, não tem como você viver sem ser um pouquinho louco, né? E O alienista do Machado de Assis, ele
coloca isso de forma muito Bem explícita, lembrado, assim, né? perfeito. Eu Alienista é gosto muito do perfeito para alienista. Eu isso. vou fazer um programa sobre ele por causa disso, né? Perfeito. A gente nunca sabe quem está de dentro ou de Não, no fora. final das contas ele que fica ali, Que né? fica ali, E quando exatamente. você Quem fala se do coloca no mal. normal, eu lembro muito do Primo Levi mais uma vez, porque o normal, além de ser uma pessoa adoecida, ela é uma pessoa perigosa. Por quê? Porque se você se acha normal, quem foge da sua normalidade tem que ser corrigida. E Uhum, aí, que essa é uma das sementes do fascismo, do nazismo. uhum, Então, ser normal é extremamente perigoso. uhum. Tinha até um personagem acho que era no programa do Chico Anísio, que era vivido pelo Francisco Milani, né? Que ele era, enfim, sujeito aparentemente lunático, Aham. assim, mas que gritava, eu sou normal, né? Uhum. Aquela busca pela normalidade, Pela assim, né? aceitação. Pela aceitação, né? E aí, para a gente encerrar esse tema, enfim, é um tema muito amplo. Falar É, de é, luto, né? A gente é, não pode falar pouco. é. Mas o que eu observo aqui nessa vida líquida, né? Como diz o Bauman, que a gente vive hoje, a gente tem deixado, na nossa sociedade, principalmente ocidental, de ritualizar o luto, né? Você Aham. vê cada vez menos as pessoas até no dia de finados, indo, né, eu mesma não tenho esse hábito de ficar indo. Claro que eu ainda não perdi pais, eu perdi só a voz e tudo, mas mesmo assim eu vou uma outra vez, né? Uhum. Hoje em dia, cada vez menos pessoas vão ao velório, assim, né? Não sentem essa necessidade de ir É, lá ser solidário naquele momento é, da perda é, dos seus é. amigos. Como é que você interpreta essa falta de ritualização, né, na sociedade contemporânea em relação ao Eu luto? acredito que tem a ver com a velocidade das coisas hoje. As coisas sempre tiveram um tempo, hoje elas estão muito velozes. A tecnologia traz essa nossa necessidade da velocidade. Hoje um áudio é de 1x, 2x, né? Você quer que as coisas sejam rápidas e tem uma certa efemeridade também das coisas que faz com que elas percam valor e importância. O famoso não perca tempo, né? O famoso o que você está fazendo enquanto seus concorrentes, né, estão ali atuando, trabalhando. O dia tem 24 horas para todo mundo. São grandes bobagens, são grandes frases e discursos que adoecem, né? Então eu acredito que o luto, nessa lógica, ele entra também. Então ele entra na lógica de que não é interessante, vai perder tempo, você tem que estar forte, pensa positivo. Tem uma coisa que eu acho patética, pensa positivo. Positivo, Porque o pensamento é uma coisa que nos ocorre, que nem Uhum. o afeto. Às vezes você tem afeto por uma pessoa que você nunca imaginou, ele te acontece, o pensamento te acontece. Então, pensar positivo, a positividade tóxica que a gente usa hoje em dia, né, para falar sobre isso, eu acho que isso tudo atrapalha a experiência de, vamos dizer assim, fazer um luto com muita paz e sem pressa. De você fazer um luto ali com calma, você conseguir ter o seu momento. Até licença nojo, né, que é o nome da licença para os Uhum. enlutados, é, é pouco tempo, Uhum. né? Se não me engano, 4 dias, não depende do Uhum. serviço que você está, público, privado. Então, porque você tem que ser produtivo. Então, o luto não é produtivo, o luto ele é contra-capitalista, o luto ele é anti-neoliberalismo, o luto, para mim, ele é uma resistência aos modelos de vida que a gente vive hoje. Então, fazer luto hoje é fazer saúde. Por isso que a gente está doente, porque a gente não faz luto. Uhum. Então, eu acredito que esse luto super veloz, de você de manhã tá no velório, de tarde tá trabalhando e de noite fazendo um churrasco, nada contra o churrasco, eu adoro um churrasco, mas Uhum. eu tô querendo dizer assim, se despediu, vai pro trabalho e comemora à noite alguma coisa do trabalho. Então, é isso que eu acho que essa nossa lógica de pressa, de efemeridade das coisas, né? E você não conseguir viver de um modo que não seja sempre produtivo, eu acho que sim. O luto é Uhum. afetadíssimo por essas Essa experiências. lógica. E isso nos adoece cada vez mais, né? Total, a gente está Total. muito adoecido, eu vejo que as pessoas estão exaustas disso. E às vezes o luto que você tem que fazer, sabe qual que é? Uhum. Do emprego. Se despedir. E o luto, ele às vezes é antecipado. Vamos supor que você quer sair de um vínculo, seja um relacionamento, um trabalho, seja como for. Você já começa a se despedir antes da coisa acontecer.
Então, o luto já está ali, Uhum. acontecendo. E muitas vezes, para você sustentar um emprego que te adoece, você faz um outro luto de você mesmo. Aí você começa a abandonar sonhos, desejos, projetos, fantasias, promessas infantis, que você esquece aquilo que você se prometeu lá na infância. E aí o luto é um luto muito triste, porque é um luto de você mesmo. E aí você começa a adoecer, você não acessa a sua vida, você não acessa seus sonhos, sua sexualidade, você não acessa seus pares, que podem ser pares de diversas ordens, né, de acordo com os grupos que você vive. E aí você começa a tentar se encaixar e se adaptar a esse modelo que preza muito o individualismo e uma produtividade incessante. A questão não é não ser produtivo. Eu sou produtivo, você é produtivo. É importante a produtividade. Uhum. Estou falando essa produtividade voltada aí para essa acumulação, para esse excesso, essa incessante produção de algo, né, que tem um lucro. Né? Então, é nesse sentido que o luto vem como uma resistência a esse modelo de vida de hoje. E ele é saudável. Saudável. Eu acho que a gente pode encerrar com isso, né? Uhum, com certeza. Ter luto hoje, se permitir ter lucro é o que há de Luto, mais. né? Desculpa, luto é o que há de mais chique, né? De mais, enfim, valioso que a gente pode ter nesse momento, né? O luto, ele é uma preciosidade, porque você respeita o que você perdeu, né? Isso que morreu, ou isso que às vezes você perdeu, porque você, por exemplo, perde o emprego, né? Ou isso que você se despede, e respeita você também. Então, acho que tem o luto, ele é um exercício de respeito pela vida e pela morte. E a vida é cheia de relações de vida e morte, né? De morte e vida, né? Haja vista a própria natureza, né? A gente tem os elementos vitais e a gente tem os elementos decompositores. A vida é toda a relação de vida e Isso morte. aí. E a gente precisa entender isso, né? Eu sou professora de Direito Ambiental, eu falo tudo isso. Equilíbrio, gente, se a gente for olhar a noção de equilíbrio ecológico, por exemplo, é a correlação idêntica ou aproximada de forças antagônicas. E aí, que forças? Forças de vida e forças de morte. Isso. E na nossa psique também é assim, né? Eu não sou psicóloga, mas eu já percebi que é assim, né? O Freud, ele tem esse conceito, né? Que ele cunha ali em 1914, se não me engano, trazendo duas forças que habitam em nós. Ele vai chamar pulsão de vida e pulsão de morte. E ele vai trazer que a pulsão de morte é tão ou mais importante que a de vida. Por quê? Na pulsão de vida, a gente tenta agregar, como o próprio amor, ele é pulsão de vida, a gente tenta unificar, a gente tenta conservar uma vida. Mas tem hora que a gente não tem que continuar conservando essa vida, tem que deixar ir, se despedir de algumas coisas da vida. Quem faz isso é esse impulso, essa outra força, que é a força da morte. Não a morte aqui como algo ruim, pejorativo, ou a morte biológica, mas morte mesmo no desfazer, morte no desarranjar, morte de eu preciso desfazer isso, porque só é possível uma vida nova abandonando algumas coisas. É a borboleta que se livra do casulo, né? Isso, é isso aí. Então vamos terminar esse episódio com um brinde ao luto, com certeza, né? E às mortes da nossa vida. Perfeito. Até o próximo Librosofia.